Nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre tecnologias espirituais. Na verdade, eu vou falar sobre a técnica EFT e sobre tecnologias espirituais. Vou fazer um comparativo entre essas tecnologias. Algumas dessas tecnologias são as técnicas, a metodologia Grabovoi, a radiestesia e as mesas radiônicas. Vou falar também sobre a técnica Ho'oponopono e vou falar sobre constelações sistêmicas. Talvez eu traga até outras tecnologias espirituais, como florais, meditação, né, meditações integrativas, guiadas. Então, vou falar um pouquinho sobre isso, sobre hipnose. Eu vou fazer um comparativo das várias tecnologias espirituais. Esse é um tema importante no momento, levando em conta, inclusive, as previsões para os anos de 2024, 2025, 2026 que eu tenho trazido nos últimos vídeos. Então, acompanhem o meu raciocínio, vamos falar sobre a técnica EFT e as tecnologias espirituais. Também vou falar sobre esse tema porque eu estou fazendo alguns workshops de vivências terapêuticas usando essas várias técnicas, essas várias tecnologias. E aí eu vou falar sobre isso agora. O que são tecnologias espirituais? Não é um termo muito fácil de ser encontrado, mas existe. Se vocês procurarem em redes sociais, esse termo é usado originalmente nas comunidades espíritas, espiritualistas, mas no meu fundamento eu estou usando esse termo mais para tratar de trabalhos com terapias holísticas, integrativas, terapias que são fundamentadas parcialmente ou majoritariamente em conceitos espirituais e metafísicos. Muitas dessas terapias espiritualistas ou holísticas, em outras épocas, foram denominadas como técnicas magísticas, técnicas de magia. Então, o que é magia, né? Magia é uma forma de disciplina espiritual baseada em algum tipo de ritualística de natureza energética e mental que busca transformar a realidade. Quando a gente pensa em magia, tá? Dentro do recorte da espiritualidade, magia é uma disciplina espiritual. Existem várias vertentes de magia, como a magia cabalística, a magia de Umbanda, várias vertentes, magia natural, magia Wicca, então tem várias vertentes de magia. Normalmente são disciplinas espiritualistas, né? Onde tem algum tipo de ritualística, tem algum tipo de manipulação energética através da mente, né? Manipula-se energia psíquica e espiritual para transformar, modificar a realidade. Existe inclusive a magia astrológica. Os astrólogos antigos eram praticantes de magia astrológica. Muitas dessas vertentes e técnicas de magia, na verdade, deram origem às terapias holísticas atuais, às terapias modernas. E aí, muita gente, inclusive, esquece a origem de que muitas das terapias holísticas têm origem na magia. A própria radiestesia tem uma parte da sua origem na tradição de vertentes de magia, né? Tem uma origem magística. Então, quando eu falo de tecnologias espirituais, eu estou pensando num conceito que engloba tanto o fator espiritual magístico, das várias vertentes de magia, quanto a vertente das terapias holísticas, das terapias integrativas, das terapias complementares, que já foram chamadas em outras épocas de terapias alternativas. Hoje tem muita gente que também chama essas terapias de alternativas ainda. Cada um dos termos tem um significado, tá? Então, quando eu falo terapia holística, terapia complementar, terapia integrativa ou terapia alternativa, cada um desses termos tem um significado, mas tudo cabe dentro dessa denominação de tecnologias espirituais.
Então, as tecnologias espirituais que eu tenho mais entrosamento, que eu trabalho, das quais eu me sinto confortável para poder falar com vocês, envolve tecnologias como radiestesia radiônica, códigos Grabovoi, a técnica Ho'oponopono, as constelações sistêmicas, né? Todas as formas e usos de oráculos, todos os oráculos, a astrologia, o tarô, o baralho cigano, as runas, os búzios, a numerologia, né? Então, todas essas técnicas, para mim, elas se encaixam dentro do contexto, né, dentro do conceito de tecnologias espirituais. Isso não é um consenso. Tem muita gente que vai achar, por exemplo, que radiestesia radiônica não é uma tecnologia espiritual, não tem nada a ver com magia. Tem gente que acha que constelações sistêmicas, que na verdade são as constelações familiares, também não se encaixa dentro desse conceito de tecnologias espirituais, da maneira como eu estou falando. Não é um conceito de consenso, tá? Não é consensual. Aqui eu estou trazendo o meu entendimento, Adalberto, dentro de um certo recorte gnosiológico, ou seja, dentro de um recorte de conhecimento. Eu tenho formação em teologia e sacerdócio, tá? Eu tenho essa formação dentro da teologia e sacerdócio de Umbanda. Tenho uma pós-graduação em espiritualidade dentro da codificação kardecista, tenho até livro publicado sobre isso. E tenho várias formações em várias terapias de oráculos. Quem acompanha meu trabalho já sabe disso, né? Tenho também uma formação científica convencional dentro da psicologia. E aí eu tenho, a partir dessa formação eclética, eu faço esse recorte de conhecimento que eu estou trazendo para vocês. Essas são as conceituações iniciais. E a partir daí, agora eu vou fazer a comparação entre as várias tecnologias espirituais. Por exemplo, vou começar pela EFT. EFT quer dizer Emotional Freedom Techniques, técnicas de libertação emocional. Eu já cheguei a traduzir como técnicas de liberação emocional, mas o termo mais correto é técnicas de libertação emocional. A ideia é realmente você se libertar de emoções negativas. Então a técnica EFT, ela foi criada para isso. A técnica EFT, ela combina conhecimentos da medicina tradicional chinesa e da acupuntura, com conhecimentos de psicologia moderna e também da cinesiologia. Então, são 3 conhecimentos que estão dentro da técnica EFT. Muitas pessoas não vão concordar que a técnica EFT seja uma tecnologia espiritual. Tá? Ela normalmente não é apresentada como uma tecnologia espiritual. Eu lamento as pessoas não dominarem a filosofia e a origem epistemológica ou gnosiológica da sua própria área de conhecimento, né? Isso é muito lamentável. Vejam bem, se a técnica EFT tem uma contribuição importante e até mesmo majoritária da acupuntura e da medicina chinesa, é importante lembrar que a acupuntura e a medicina chinesa, elas têm origem no taoísmo, que é uma tradição espiritual da China antiga, né, do Oriente Antigo. Então, o taoísmo é uma disciplina filosófica, metafísica, espiritual. Não importa que depois foram feitos estudos e adicionado contribuições da ciência convencional. Isso não importa. A origem é metafísica. Então, inevitavelmente, eu estou colocando como inevitavelmente,
Qualquer prática de acupuntura, medicina tradicional chinesa e, portanto, da EFT, tem essa herança, essa dimensão metafísica. E, nesse sentido, dentro desse recorte de conhecimento, desse recorte gnosiológico, é uma tecnologia espiritual. A técnica EFT vai ser uma tecnologia metafísica, uma tecnologia espiritual pela sua origem, né? A ideia da técnica EFT é que você, através de tapings, em partes específicas do seu corpo, você vai fazer um acionamento energético que vai liberar e, portanto, libertar, soltar e até mesmo cancelar sentimentos negativos. Essa concepção, ela é de origem metafísica, ela é de origem espiritual, nesse sentido. Não é de origem religiosa, eu não estou falando de religião, pensando em religiões tradicionais, como o cristianismo, ou qualquer o islamismo, ou qualquer tipo de igreja, igreja católica ou igreja evangélica, protestante ou qualquer coisa assim. Muita gente pensa que espiritualidade é um campo e um assunto só da religião formal e institucional. Não é, não é. Espiritualidade é um assunto também da filosofia, é um assunto até da ciência. A ciência trata de espiritualidade, trata de religiosidade. Existem as ciências da religião, existe isso, né? Existem cursos de graduação, pós-graduação sobre esse assunto. Existe uma abordagem científica da religião e da espiritualidade, mas também existe a filosofia, existem tradições espirituais que não são ligadas a uma religião formal. Então, esse assunto da metafísica e da espiritualidade é algo que vai muito além da religião. Então, a gente pode falar sim de tecnologias espirituais e metafísicas, a acupuntura estaria dentro disso e, portanto, a técnica EFT também está dentro disso. A técnica EFT é uma proposta de autoaplicação ou de autoacupuntura, tá? Autoaplicação de acupuntura emocional sem agulhas. Ela é específica para a área emocional e não usa agulhas. A acupuntura convencional, vocês devem conhecer a acupuntura pela aplicação de agulhas em diversas partes do corpo. Ela é chamada de acupuntura sistêmica e ela tem o objetivo de tratar tanto males físicos quanto psíquicos e emocionais. Tá? Então, a acupuntura sistêmica convencional, ela trabalha doenças de ordem física e emocional. Tem até um enfoque mais nas questões de ordem física. Tanto é que muitos fisioterapeutas, ortopedistas, acabam se dedicando à acupuntura sistêmica convencional. A técnica EFT, ela é mais voltada para o emocional e o psíquico. É claro que quando você trata o emocional e o psíquico, isso pode reverberar de maneira positiva na saúde física, né? A gente chama isso de psicossomática. A psicossomática é o conhecimento de como a mente atua sobre a saúde do corpo físico. Então, quando você faz a prática da EFT para fazer uma autocura emocional de todos os seus problemas, isso pode ter um impacto positivo na sua saúde física, sim. Né? E então, isso é uma das outras vantagens da técnica EFT. Mas vejam, até por conta da sua origem na acupuntura, o que se entende na técnica EFT é que você vai trabalhar o teu sistema energético, psicofísico, e isso vai impactar positivamente tanto na sua saúde física, mas principalmente na sua saúde emocional e psíquica. A técnica EFT serve para tratar todo e qualquer tipo de problema emocional. Tudo. Tudo é tudo. Todos os tipos de problemas emocionais negativos. Ansiedade, medos,
fobias, sentimentos negativos de qualquer tipo. Então a gente pode pensar medos e fobias, todo tipo de raiva, rancor e mágoa, você cura isso. Você faz a autocura, você se liberta de tudo isso. Eu falei de medos, raivas, também a gente pode pensar em todos os tipos de tristezas, depressão, melancolia, ansiedade e até não só questões de ordem emocional, mas também intelectual, cognitiva, como por exemplo crenças de escassez. Você consegue se livrar de crenças de escassez, crenças limitantes, programações mentais negativas, baixa autoestima, crenças de que você se ache incapaz, condutas nas quais você subestima a você mesmo, dificuldades de relacionamento com outras pessoas. Então, assim, tudo que for negativo no âmbito relacional, psíquico, emocional, a técnica EFT, ela trabalha tudo isso. Você faz a autoaplicação no seu próprio corpo, através de tapings, que são batidas em lugares estratégicos do corpo, que na verdade são pontos da acupuntura. Só que você não vai usar a agulha, você vai usar os dedos, autoaplicações. Uma das formas de acupuntura sem agulhas é o Do-in, que é a massagem em certos pontos do corpo. O Do-in, tá, é uma forma de acupuntura sem agulhas, onde você faz massagens em certas partes do corpo que são as partes associadas a pontos de acupuntura. O Do-in é uma técnica milenar e é uma tecnologia espiritual, tá? Mas a técnica EFT é uma técnica mais moderna, mais recente, porque ela não é baseada só na acupuntura e na medicina chinesa. Ela tem também contribuições da psicologia moderna, da psicologia científica, né? Principalmente da psicologia positiva e também da cinesiologia, que é a ciência dos movimentos e como que esses movimentos e toques, né? A cinesiologia é uma ciência de toques e movimentos. E como que esses toques e movimentos afetam também as nossas emoções. Na linguagem da EFT, fala-se de uma psicologia energética. Tá? Então, quando você pega a psicologia moderna e combina com a acupuntura emocional sem agulhas e a cinesiologia, você tem um sistema de psicologia energética, aonde você faz a libertação e a liberação se livra mesmo de todos os sentimentos negativos que possam te afetar. E os resultados na EFT são muito rápidos, tá? Os resultados, eles costumam ser muito rápidos. Muito rápidos e são também duradouros se você faz várias práticas de EFT. É possível fazer uma sessão, uma consulta de EFT individual, inclusive eu ofereço a consulta de EFT individual, é excelente, mas também você pode fazer o trabalho em grupo, que é o que eu já estou fazendo nos workshops de EFT e tecnologias espirituais. Quem tem interesse pode entrar em contato comigo, tem várias divulgações no meu site, nas minhas redes sociais, tá? É só entrar em contato comigo, de preferência pelo WhatsApp. Mas agora eu vou falar também de outras tecnologias espirituais. Até porque um ponto importante aqui no meu fundamento e na minha metodologia de trabalho é que eu gosto de combinar as várias tecnologias ou terapias holísticas e espirituais. Por exemplo, a técnica Ho'oponopono, que é uma técnica que foi criada dentro da egrégora havaiana. Tá? É uma técnica que vem do Havaí. É uma técnica da espiritualidade ou da egrégora havaiana. Tá? Ela também é uma técnica de liberação emocional. A técnica Ho'oponopono também é uma técnica de liberação emocional. Pode ser considerada uma técnica de liberação, libertação emocional e ressignificação emocional.
E a técnica Ho'oponopono tem um conjunto de mantras, né? Então você tem ali um conjunto de frases, de mantras, que vão propiciar essa liberação emocional e essa ressignificação. Os mantras básicos da técnica Ho'oponopono são as frases eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grato. Essas frases simples, cada uma delas tem um significado. Principalmente as duas frases eu sinto muito, por favor me perdoe, tem um significado de liberação, de você soltar as emoções negativas. Quando você fala eu te amo, sou grato, você está tentando se conectar com frequências positivas mais elevadas. Então, primeiro você faz uma liberação do que é negativo e depois você faz uma reprogramação para o positivo. As frases são simples, mas elas têm significados profundos e na metodologia da técnica Ho'oponopono a gente faz um estudo desses significados e vai associando com outros mantras, outros decretos de reprogramação mental e assim você vai liberando o que é negativo e substituindo pelo que é positivo. Uma vantagem das terapias ou das tecnologias espirituais é que elas podem ser combinadas. Então eu posso combinar todas as vantagens da técnica EFT com as vantagens da técnica Ho'oponopono, por exemplo, né? Essas duas técnicas, elas têm principalmente essa função de soltar o que é negativo, né? E aí você já pode começar uma reprogramação, né, para o positivo. Esse trabalho é feito primeiro no âmbito emocional, mas isso vai impactando, vai, de uma certa maneira, reverberando na sua vida exterior, no seu entorno, na sua vida, né? E você vai gradativamente melhorando sua vida, abrindo seus caminhos e abrindo para a prosperidade. Em todas as tecnologias espirituais que eu citar, sempre tem um trabalho energético. Você trabalha a sua energia, o seu sistema informativo. A energia é um sistema informativo. Energia é informação. Informação é energia. Então você trabalha esse sistema energético, você trabalha esse sistema informativo, soltando a energia, a informação negativa e substituindo por uma energia positiva, e você vai positivando, vai abrindo seus caminhos e mudando sua vida, tá? E aí tem outras tecnologias espirituais que você pode ir combinando com essas técnicas que eu já citei, como por exemplo, as constelações sistêmicas familiares. Não é todo mundo que concorda que constelações familiares ou constelações sistêmicas sejam tecnologias espirituais. Esse é o meu recorte gnosiológico, esse é o meu recorte de conhecimento. Tem profissionais que defendem que as constelações familiares são científicas, elas têm um embasamento científico. Tem gente que diz que não tem embasamento científico nenhum. Tem gente que é a favor, tem gente que é contra, né, tem toda uma polêmica aí envolvendo as constelações familiares, né? Tem gente que faz, inclusive, coligações bem negativas, né? E que não procedem, tá? Eu, como terapeuta, como profissional da espiritualidade, como oraculista, eu me responsabilizo pelo meu entendimento, pelo meu recorte de conhecimento, pela minha metodologia, pela minha técnica, pelo meu fundamento. Eu não vou me responsabilizar pelo que os outros fazem. Em todas as áreas de conhecimento, tem pessoas que fazem um trabalho muito bom, né, muito bem fundamentado, e tem pessoas que fazem coisas bizarras em todas as áreas. Todas. Tem consteladores que são muito bons e consteladores que são bizarros. Tem médicos que são muito bons e médicos que são bizarros. Tem enfermeiros que são muito bons e enfermeiros que fazem coisas inadequadas. Isso é na psicologia, é assim também em qualquer disciplina de oráculos, astrólogos e oraculistas muito bons e outros que fazem coisas amadoras e bizarras. Em todas as áreas você tem bons e maus profissionais que sabem o que estão fazendo e aqueles que não sabem. Eu não vou
aprovar ou reprovar nenhuma área de conhecimento com base nos profissionais que fazem coisas erradas. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Dito isso, então, as constelações familiares, no meu entendimento, no meu fundamento, no meu recorte de conhecimento, é sim uma tecnologia espiritual. Ela tem, ela é uma disciplina que foi muito divulgada por um autor chamado Bert Hellinger. O Bert Hellinger não é o criador das constelações familiares, como muita gente fala. Está errado. Muita gente diz que Bert Hellinger é o criador das constelações familiares. Não é. As constelações familiares foram criadas por uma psiquiatra alemã. Não me lembro o nome dela, não é um nome muito falado. Eu não fiz aqui agora um roteiro por escrito, tá? Mas eu vou colocar o nome dela em algum lugar aqui do vídeo ou na descrição do vídeo. Depois, quando eu estiver editando o vídeo, eu coloco o nome dela em algum lugar aqui. Mas foi uma psiquiatra alemã que criou as constelações. Aí o Bert Hellinger é o principal divulgador das constelações familiares. É uma técnica que veio da Alemanha, ou seja, ela é representativa da espiritualidade e da egrégora alemã em primeiro lugar, mas não apenas. O Bert Hellinger, muita gente não sabe disso, o Bert Hellinger ele é alemão, mas ele se tornou teólogo cristão e depois ele foi para a África. Ele ficou perto de 16 ou 17 anos na África. Então, as constelações familiares, diferente do que muita gente fala, e muita gente fala equívocos, as constelações familiares, elas têm uma influência principalmente da espiritualidade africana. Porque o Bert Hellinger, ele pegou vários elementos das culturas e tribos africanas que ele teve acesso, que ele teve contato, e inseriu no conhecimento das constelações familiares. A técnica de constelações familiares ou constelações sistêmicas, ela tem várias contribuições. Tem contribuições da filosofia, da psicologia, né, da espiritualidade, principalmente de tradições espirituais que levam em conta a questão da ancestralidade, e as tradições espirituais africanas, elas trazem muito isso, né? Trazem muito essa questão da ancestralidade. A gente vê isso inclusive na Umbanda, no Candomblé, nos cultos de nação africanos. Então, isso faz parte das constelações familiares. Vejam bem, eu diria que muitas dessas tecnologias espirituais, a técnica EFT, as constelações familiares, eu não diria que elas sejam técnicas científicas. Por isso que eu estou chamando de tecnologias espirituais, porque o recorte gnosiológico principal, gnosiológico quer dizer recorte de conhecimento. O recorte de conhecimento, o recorte gnosiológico principal de todas essas tecnologias espirituais é metafísico, é extrafísico, ou seja, é espiritual. É a espiritualidade, é a sensitividade, é a mediunidade, certo? É a gnose, é o conhecimento da espiritualidade. Mas existe um diálogo com a ciência. Então, existe uma certa interface com a ciência. As constelações familiares e a técnica EFT têm uma interface com a ciência. Mas isso não torna essas técnicas científicas de um ponto de vista da ciência, da comunidade científica majoritária, formal e convencional. A comunidade científica formal, convencional, formal, ela se baseia principalmente, né, o recorte de conhecimento deles, da ciência convencional, é um recorte baseado no realismo filosófico ou no realismo científico. Tá? Então, é um paradigma materialista, realista, científico. Né? Dito de outra maneira, é um paradigma totalmente baseado no realismo filosófico, aonde não cabe
um recorte de conhecimento metafísico, espiritualista, extrafísico. Então, todas as tecnologias espirituais que eu estou falando, elas não cabem dentro da ciência formal, não podem ser chamadas de científicas. Isso não quer dizer que elas não sejam válidas. Elas são válidas dentro de outro recorte de conhecimento, que é o recorte da espiritualidade, da transcendência, da mediunidade. Mas eu digo que elas são tecnologias espirituais porque elas têm uma interface com a ciência. Tem um diálogo, tem um campo intermediário, mas não são científicas de um ponto de vista da ciência formal, oficial, baseada num paradigma materialista realista. Né? Na verdade, as tecnologias espirituais, elas estão dentro de um paradigma idealista, não no paradigma realista, no paradigma idealista. O idealismo filosófico é a base da espiritualidade. Tá? É o ponto de partida do espiritualismo, da espiritualidade, até mesmo do espiritismo. Tá? Eu tenho formação em filosofia, tá, gente? Por isso que eu estou colocando dessa maneira os termos, para vocês entenderem os fundamentos do que eu estou colocando aqui para vocês. Dito isso, então, as constelações familiares, que têm várias contribuições, principalmente mais de uma década de contribuições da espiritualidade, da cultura africana, através do Bert Hellinger, que era um alemão, tá? Mas isso não é o mais importante aqui. Então, as constelações familiares, no meu entendimento, elas são uma tecnologia espiritual. É uma forma de terapia holística, integrativa, complementar e é uma tecnologia espiritual. E a ideia da constelação familiar é trabalhar a sua energia de ancestralidade. Muitos dos nossos problemas, das nossas dificuldades, principalmente aqueles problemas muito repetitivos, aqueles problemas que são cíclicos e que não parecem se resolver de nenhuma maneira, muitas vezes tem uma base que não é só individual, mas é uma base energética que é também ligada ao karma de família. Nós temos um karma individual, nós temos um karma de família e temos um karma coletivo ligado, inclusive, ao país, ao estado, à cidade onde moramos ou onde nascemos. Né? Nós temos karmas individuais e karmas coletivos. O que é karma? Karma é uma energia que pode ser positiva ou negativa. Existe o karma positivo, existe o karma negativo. E nós temos porções de ambos os karmas. Tá? O karma não é só negativo, karma não é castigo e não é só negativo. Tem karma positivo também. Então, o karma é a nossa energia de consequência a partir de tudo que nós fizemos no histórico dessa vida e de vidas passadas. Então, o conceito de karma é a energia, é a reserva de informação energética que provém das consequências de absolutamente tudo que nós fazemos nessa vida e em vidas passadas. E nós temos esse karma que é individual, mas nós temos também karmas ligados a outras pessoas, karmas coletivos. Em primeiro lugar, karmas ligados a nossas famílias, tá? Tanto por parte de pai quanto por parte de mãe, né? Temos inclusive um DNA espiritual que se manifesta em nosso DNA físico e biológico. E o karma como informação energética é programado ali no nosso DNA biológico, inclusive, tá? Para quem acha que isso é besteira, eu não acredito nisso, etc e tal, saibam que já está comprovado, inclusive pela ciência, está comprovado cientificamente que nós temos no nosso sangue elementos, proteínas, nós temos elementos genéticos dos nossos ancestrais. Então, no momento que você está nascendo, ali no útero da mãe, existem trocas de substâncias no sangue da mãe e do feto que são provenientes de ancestrais como avós, bisavós, tataravós e por aí vai.
tá? Isso está comprovado cientificamente. Só que a abordagem de constelações familiares, pela sua natureza metafísica, vai um pouco mais além e fala de uma ligação energética de ancestralidade que é espiritual. E essa abordagem trabalha também com decretos de autocura, afirmações, tem todo um trabalho de mapeamento para você entender a origem, né, a raiz dos seus problemas na ancestralidade, e depois um outro trabalho que é de reprogramação, de correções, até mesmo reparações nessa energia de ancestralidade. E tudo isso também tem aí um entendimento, uma leitura energética de tudo isso. E o que é interessante? De novo, o fundamento energético de todas essas técnicas me permite coligar as técnicas, trabalhar em conjunto com todas essas técnicas. Então eu posso combinar EFT com a técnica Ho'oponopono e com decretos de constelação familiar. A ideia de combinar as técnicas, ela é muito coerente, ela tem consistência dentro de uma metodologia holística. A ideia é que uma técnica vai potencializando e reforçando a outra, tá? E aí agora eu vou trazer mais uma tecnologia espiritual aqui para comentar, que é a metodologia de códigos Grabovoi. Essa metodologia é realmente fantástica, é maravilhosa, porque ela trabalha com a essência energética dos números. Os códigos Grabovoi, eles permitem uma reconfiguração. A proposta da metodologia Grabovoi é a de uma reconfiguração da mente, da energia espiritual e da sua própria realidade. Os códigos Grabovoi têm como principal objetivo uma reconfiguração do seu destino e da sua realidade. É uma técnica muito profunda, é difícil, inclusive, entender os fundamentos dos códigos Grabovoi. Não vai dar para explicar isso, inclusive, nesse vídeo, tá? Eu teria que fazer um vídeo só para explicar os fundamentos dos códigos Grabovoi. Como que os números de Grabovoi podem reconfigurar o destino e a realidade. Mas pode, tá? Eu já estou aqui colocando para vocês que a metodologia de códigos Grabovoi é uma tecnologia espiritual usada para reconfigurar o destino e a realidade. Não apenas a tecnologia espiritual dos códigos Grabovoi, mas também dos códigos Agesta. Existem dois sistemas, duas decodificações de sistemas numéricos, que são os códigos Grabovoi e os códigos sagrados Agesta, e que são usados com esse objetivo de reconfigurar o seu destino e reconfigurar a sua realidade. Só dá para entender e aceitar que isso seja possível se você entender que os códigos de Grabovoi e Agesta são uma tecnologia espiritual. Aqui eu estou falando de espiritualidade pura, é espiritualidade, não é ciência. Muito menos ciência num paradigma materialista, realista, científico, né? Muito menos num paradigma de realismo filosófico. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de um paradigma idealista espiritualista, onde a mente e a consciência participam da cocriação da própria realidade, da própria existência. Então os códigos Grabovoi são muito profundos. Tem um fundamento, tem uma explicação para isso, só não vai dar para eu fazer isso nesse vídeo, porque seria um vídeo muito longo, muito grande, não dá para fazer isso aqui agora. Mas o que eu, nesse momento, posso trazer para vocês é que os códigos Grabovoi e os códigos Agesta trabalham com um fundamento de alinhar aspectos da sua mente local, né, da sua mente individual humana, de todo o seu sistema energético individual e humano,
com a mente não local do Criador, da mente cósmica do universo. Então existe um alinhamento entre a sua mente individual e a mente do divino. Uma conexão direta com Deus. Códigos Grabovoi e códigos Agesta trabalham a conexão direta com o divino. Os códigos sagrados Agesta têm alguns códigos para algumas egrégoras espirituais, como por exemplo a egrégora de Arcanjo Miguel, a egrégora de Mãe Maria, a egrégora de Jesus, a egrégora de mestres ascensionados, e por aí vai, egrégora de anjos e arcanjos. Os códigos Agesta têm essa característica. Mas o fundamento principal dos códigos é alinhar a sua mente com a norma do Criador, com a norma do divino. Agora, pensem no que acontece quando você junta todas essas técnicas poderosas, todas essas tecnologias espirituais, códigos Grabovoi, EFT, constelações sistêmicas, a técnica Ho'oponopono e até outras técnicas, como por exemplo a radiestesia e a radiônica. Eu já tenho muitos vídeos no canal explicando radiestesia, explicando radiônica. Nesse momento o que eu vou falar é que a radiestesia e a radiestesia é uma área de conhecimento baseado na sensitividade e capacidade de perceber energias, e a radiônica é um conhecimento baseado na capacidade de manipular e até mesmo enviar energias. Enquanto que a psiônica é a participação da mente em todo o processo de captação, tratamento e envio de energias. Na radiestesia, isso é feito com gráficos de geometria sagrada e também com o pêndulo. Os gráficos de geometria sagrada da radiestesia e da radiônica têm um fundamento numerológico muito semelhante aos códigos Grabovoi e Agesta. E aí você vai vendo que essas várias tecnologias espirituais, elas não só podem ser combinadas, como elas têm fundamentos muito semelhantes. Então, elas podem ser combinadas de modo que uma reforce a outra, e aí você tem resultados realmente excelentes e fantásticos em termos terapêuticos. A psicologia convencional, vocês sabem que eu sou psicólogo de formação, fiz a faculdade de psicologia na USP, né? E a psicologia dita científica, a psicologia convencional acadêmica, ela também é baseada num paradigma realista materialista, tá? Ela também é baseada, é uma ciência humana baseada no realismo filosófico. Então, na psicologia acadêmica, que a gente aprende na faculdade, não cabe nenhum tipo de corte de conhecimento metafísico. A psicologia junguiana, a psicologia transpessoal, mesmo alguns setores da psicanálise e da psicologia humanista têm uma abertura para isso, mas quando a gente pensa em psicologia acadêmica, científica, não existe essa ideia de tecnologias espirituais, tecnologias metafísicas. Isso não faz parte do recorte de conhecimento. Porém, existe a psicoterapia holística, existe a psicologia positiva, existem algumas vertentes, a própria psicologia transpessoal, né? Existem algumas áreas da psicologia que abrem para esse recorte gnosiológico, metafísico ou espiritualista, né? Então, eu acabo usando também ferramentas da psicologia positiva dentro do meu trabalho, mas essa visão da psicologia ou da psicoterapia holística não é reconhecida pelo Conselho de Psicologia, pelo CRP. Logo, eu acabo, inclusive, no meu trabalho de terapias holísticas, fundamentando o meu trabalho em outros conselhos profissionais, como, por exemplo, o Conselho de Terapias Holísticas, o Sindicato de Terapias Holísticas. Então, é um outro, vamos dizer assim, é uma outra coligação de fundamentação do trabalho. Tanto é que, em consultório particular, eu não ofereço serviço de psicoterapia convencional
que seria inclusive amparado pelo CRP, tá? O meu trabalho é outra coisa, o meu trabalho é em um recorte metafísico espiritual, é com isso que eu trabalho. Então, nesse sentido, o meu contrato de trabalho, inclusive, é um contrato como terapeuta holístico, terapeuta integrativo, que trabalha com tecnologias espirituais. Né? E aí eu coloco aqui conhecimentos de psicanálise integral, psicologia positiva, que aí tem um lugar dentro desse recorte de conhecimento, ok? Nesse vídeo, então, eu eu fiz uma introdução sobre o conhecimento de tecnologias espirituais, fiz um comparativo entre as terapias ou tecnologias espirituais. O que eu queria deixar bem claro para vocês? A técnica EFT, né, fazendo a comparação, tá, entre as várias tecnologias espirituais, a técnica EFT e a técnica Ho'oponopono, elas têm essa prerrogativa de liberar emoções negativas, abrindo a possibilidade de você reprogramar conteúdos positivos na sua mente, no seu sistema energético espiritual. Tá? O Ho'oponopono e a técnica EFT. As constelações sistêmicas, elas permitem que você reforce as programações positivas. Então você tem vários decretos de autoajuda, decretos de solução, decretos de autocura para reforçar a reprogramação mental positiva, substituindo o que era negativo. Dependendo de como você faz o trabalho com as constelações, você faz uma espécie de avaliação, como se fosse um diagnóstico da raiz do problema. E aí você pode inclusive combinar com a técnica EFT e a técnica Ho'oponopono para eliminar o negativo, e aí depois começar o trabalho de reprogramação mental positiva. Você pode incluir meditação guiada e também hipnose, para dar mais um direcionamento, mais um reforço nas programações positivas, tá? Tudo isso eu trabalho com tudo isso, tá, gente? Eu faço tudo isso que eu tô falando. Aí a gente pode entrar com códigos Grabovoi. Os códigos Grabovoi vão fazer um outro tipo de trabalho, é uma outra camada de trabalho, que vai começar a fazer um trabalho energético, informativo, de reconfiguração do seu destino e da sua realidade pessoal, né? Então é uma outra camada de reprogramação, que não é só reprogramação mental, é reprogramação de destino e realidade. Isso é assim com os códigos Grabovoi, é assim também com os códigos Agesta. As contribuições da psicanálise, da psicologia positiva, ajudam a dar um entendimento de todas as conexões mentais, emocionais, nesse quadro de referencial que eu estou passando para vocês. Existem intervenções que podem ser feitas para maximizar o efeito terapêutico. E eu não comentei, mas tem também as terapias florais. As terapias florais são muito interessantes, porque o floral trabalha a sua energia de dentro para fora. Enquanto que a radiestesia, né, quando você monta um gráfico de radiestesia, usa uma mesa radiônica, né, usa o pêndulo, é como se você estivesse vibrando uma energia de fora para dentro do seu sistema. Enquanto que os florais trabalham a sua energia de dentro para fora. É possível combinar todas essas técnicas? A resposta é sim, e inclusive eu faço isso nos meus workshops, cursos, nos trabalhos, nos atendimentos terapêuticos que eu faço. Dependendo do caso, também cabe aí leitura de oráculos, mapa astral, tarô, baralho cigano, até porque os oráculos podem fazer uma espécie de entendimento inicial dos problemas e pode dar conselhos, orientações de como as coisas são feitas. Oráculos podem ser usados no começo de um trabalho terapêutico,
no meio ou no final de um trabalho com tecnologias espirituais, tá? Não tem uma regra fechada. Cada caso é um caso, né? E é conversando, é sabendo qual é o problema da pessoa, que a gente pode fazer as intervenções. Podem ter intervenções que são individuais, intervenções que são coletivas. No âmbito coletivo, eu estou trabalhando muito com workshops, vivências terapêuticas, workshop de EFT e tecnologias espirituais, o workshop de constelações familiares, tem isso também, tá? Tem workshop de constelação familiar para questões amorosas, workshop de constelação familiar para questões financeiras e profissionais. Tudo isso eu trabalho. E tem os atendimentos individuais, com mesa radiônica e outras tecnologias espirituais. Se você tiver interesse e quiser saber mais, é só entrar no meu site ou me mandar um contato no WhatsApp e a gente vai conversar, vai alinhar e eu vou dar o direcionamento para a sua necessidade. Mas aqui, nesse vídeo, o que eu queria passar para vocês é esse recorte de conhecimento, de fundamentos, para vocês entenderem, pelo menos um pouco, quais são os fundamentos desse trabalho. Espero que eu tenha conseguido passar esse conhecimento para vocês e eu fico à disposição para qualquer dúvida que vocês tenham. É só colocar nos comentários ou entrar em contato comigo que eu respondo, ok? E vai ter mais produção de conhecimento nos próximos vídeos, né? Não deixa de se inscrever no canal e entrar em contato comigo, me acompanhar, seja aqui no YouTube ou em outras redes sociais, Instagram, TikTok, Facebook, até no Kuai eu estou, tá? Kuai ou Kauai, alguns falam Kauai, mas me parece que a pronúncia correta é Kuai. Então eu estou em todas as redes sociais, vocês me encontram em todo lugar. Normalmente eu estou como professor Adalberto Pessoa, astrólogo, terapeuta holístico, psicólogo de formação na USP e psicanalista junguiano. Podem entrar em contato.